Olá. Vamos retomar nossos estudos a partir das obrigações do incorporador. Como bem sabem, nas aulas anteriores, fora dito que o incorporador e o adquirente possuem deveres e direitos. As obrigações do incorporador, como eu disse em aulas anteriores, inicia-se muito antes do processo físico de execução da obra. O processo propriamente dito dá início a partir do momento que a incorporação imobiliária o incorporador deve cumprir as obrigações expressas no artigo 32 da Lei 4.591 de 64. Cabendo destacar entre as principais a apresentação junto ao cartório de registro de imóveis, onde a incorporação será registrada, sobre base na Lei 6.015 de 73, já citada anteriormente, aonde o incorporador deve trazer consigo toda a documentação que ele preparou naquele momento que antecede o processo, onde eu afirmei aos senhores que o processo de incorporação inicia-se muito antes de começar a terraplenagem ou a própria venda, ou iniciar-se as vendas, a oferta pública daquela unidade habitacional. Alguns dos documentos a serem entregues no cartório de registro de imóveis são o título de propriedade do terreno, ou a promessa irrevogável e retratável de compra e venda, ou a cessão de direitos, ou a de permuta da qual conste cláusula de emissão na posse do imóvel, que não haja estipulação impeditiva de sua alienação em infrações ideais e inclua consentimento para a demolição ou construção devidamente registrados. Certidões negativas de impostos federais, estaduais, municipais, de protestos de títulos de ações civis e criminais, de ônus reais relativas aos imóveis, aos alienantes do terreno e ao incorporador. Histórico de títulos de propriedade do imóvel abrangendo os últimos 20 anos, acompanhado de certidão de respectivos registros. E o projeto devidamente aprovado, o projeto de construção de todo empreendimento devidamente aprovado pelas autoridades competentes. Percebam, eu citei 4 itens de uma lista de 15 itens. É uma gama de documentos que deve ser preparada anteriormente a todo esse processo. Vejam bem, o incorporador, como gestor de todo o empreendimento, deve preparar essa gama de documentações, seguindo as orientações da Lei 4.591, onde levará ele toda essa documentação ao registro de imóveis. A partir do momento que ele inscreva no registro de imóveis a intenção desta incorporação imobiliária, será feito pelo agente, pelo oficial de registro de imóveis de cartório, uma análise com base na lei. Num prazo de 15 dias, deverá ser cumprida pelo oficial do registro de imóveis a avaliação de toda essa documentação. Estando tudo correto, em conformidade legais, todas as documentações exigidas, tudo ok, o oficial de registro para o arquivamento e o devido registro desta incorporação, ele deve exigir, caso não estejam contemplando todas as exigências da lei, ele deve, então, estipular um prazo para que o incorporador providencie toda essa documentação. Aqui cabe ressaltar que o registro da incorporação terá um prazo de 180 dias, valendo então e dando a autorização ao incorporador para que se coloque em oferta pública esta unidade habitacional, a venda da fração ideal. Percebam, os senhores, 180 dias é um prazo muito curto. Contudo, o incorporador, se ele não cumprir com todas as exigências legais, toda a documentação não estando ok, ele terá um prazo estipulado pelo registro de imóveis para apresentar essa documentação. Feito isso, lhe é dada a autorização, registrada a incorporação, aberta a matrícula, terá um número aonde ele poderá, de maneira transparente e clara, ofertar isso ao público. Percebam, senhores, 180 dias. O que deve acontecer nesses 180 dias? A obra deve se iniciar. A venda é permitida, a publicidade é permitido ao agente incorporador toda a comercialização. Mas percebam, 180 dias, nós estamos falando de um período muito curto de tempo. A lei diz que nesses 180 dias a obra deve estar concluída. Pois bem, entendamos que de maneira clara, uma obra, uma incorporação de um edifício residencial, por exemplo, de 10 andares, com 4 apartamentos cada um desses andares, nós estamos falando de 40 unidades. É notório que demorará um prazo de no mínimo 1 ano e 8 meses, ou até mais do que isso, para que essa obra seja concluída. Qual o papel do incorporador? Como isso vai acontecer? É simples. Cumprido o prazo de 180 dias, é imbuído por lei
que o incorporador deve renovar essa documentação. Então, esse processo burocrático de documentação, ele não é simples e unicamente finalizado no momento do registro dessa incorporação. Então, é muito importante ressaltar que o incorporador, como gestor, percebam, não estamos falando de obra concluída, de construção, estamos falando de documentação. Mantenha toda essa documentação atualizada, em ordem, para que 180 dias após a liberação desta matrícula, o aceite pelo cartorário, pelo oficial de registro de imóveis, ele deverá novamente comparecer ao cartório, renovar essa documentação, ou seja, atualizá-la, e novamente ele terá um outro período de 180 dias e, consecutivamente, ele deverá fazer isso, de 180, até o término total da obra. Perceber que a organização de uma documentação de papelada é tão importante quanto a efetiva execução da obra. Por isso, o agente incorporador deve ter tudo organizado, toda a documentação. Percebam, junto com toda essa documentação, há um item ali. Nós temos negativas, nós temos certidões, uma série de documentos. Mas no meio disso tudo é exigido um projeto arquitetônico, o projeto do empreendimento. Do que deve consistir esse projeto? Se nós estamos comercializando uma fração ideal, a fração ideal é o terreno, vamos entender de maneira grosseira nesse momento. À frente trataremos de maneira mais específica. E aí deve estar atrelada a essa fração uma unidade habitacional a ser construída. Nesse projeto deve ser entregue todas as especificações de área, área útil, área total, de áreas comuns, de área de circulação, deve estar ali discriminado, para que o cartorário possa ter uma ideia e registrar junto lá no arquivamento, que é chamado pela lei, registrar todas essas nuances. Posteriormente, feito isso, aceite, é possível uma alteração? Sim, nesse prazo de 180 dias. Percebam, uma alteração que não venha a mudar o todo do projeto. A partir do momento que você faça uma alteração física no teu empreendimento, acontece o quê? Muda o empreendimento. Então, a organização da papelada, o momento prévio à venda, não se pode, é importante ressaltar, não se pode oferecer ao mercado um empreendimento imobiliário, uma incorporação imobiliária, sem o arquivamento junto ao registro de imóveis. Isto é previsto em lei, nas alterações que nós citamos lá atrás, em aulas anteriores, de algumas determinadas leis. É importante ressaltar. Vejam, os senhores, eu citei uma lei de 73 que diz respeito ao registro de imóveis. Então, é muito importante que os senhores se atentem a esse período anterior à execução da obra. Só deem início ao empreendimento imobiliário, tomem cuidado, mais uma vez ressaltando, porque este é o momento mais importante de todo o processo construtivo, de todo o empreendimento imobiliário, de toda a incorporação imobiliária. É tão importante quanto a finalização, a entrega. Por quê? Quando o cartorário, quando o oficial do registro de imóveis aprova, registra, arquiva a documentação, libera ao incorporador a possibilidade, ou seja, autoriza ele a pôr à venda, a comercializar a fração ideal e, consequentemente, a intenção de construir uma unidade habitacional, fisicamente, ele é responsável, juntamente com o incorporador, por esse empreendimento. Se no final desses 180 dias ele não conseguiu regularizar a obra, lhe é previsto em lei sanções. Ele será proibido de comercializar, não poderá mais comercializar. Então percebam, senhores, nós falamos num cenário anterior onde a imobiliária, o incorporador, o construtor devem estar juntos. Está claro no contrato de como essa incorporação vai acontecer. Isso antecede o processo efetivo da execução desta obra, seja ela qual for, da tipologia que for, residências, sobrados, condomínios no caso, edifícios verticais de apartamentos residenciais, de apartamentos comerciais, de garagens, de barracões industriais, tudo isso é possível contemplar dentro da incorporação imobiliária. Mas a documentação que deve ser levada, os 15 itens que estão lá dentro da Lei 4.951, devem estar em ordem, de maneira organizada. Feito isso, é um respaldo ao incorporador, lhe é dada autorização.
Caso ele comercialize sem autorização, ele corre um risco muito grande de vender a determinada fração ideal e a intenção de construção e não ter autorização do cartório. Aí o que acontece? Ele está impossibilitado de comercializar. Ele vai ter que buscar recursos para efetivamente, aí sim, construir toda a edificação e pôr à venda. O que não é característico de uma incorporação imobiliária. Mais uma vez, senhores, mantenham a documentação, façam o trabalho inicial, prévio, para aí poder ter a sua autorização. Sigam à risca as suas obrigações enquanto incorporadores no que diz respeito a registro junto ao cartório de registros de imóveis.